Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu entrei aqui quase atrasada, que eu gosto de entrar 5 horas certinho. Lembrei que eu tinha esquecido dos meus óculos que eu pus para limpar. Boa tarde, como é que vocês estão? Chegamos aqui ao último dia, né, dessa semana, claro, para nossa segunda maratona de lives. Dessa vez, essa semana falando um pouquinho sobre temas mais para as pessoas que geralmente nos seguem, que são terapeutas, que são pais, que são profissionais. A gente falou no primeiro dia sobre psicopedagogia, ontem a gente falou sobre neurociência e hoje o tema é autismo. Deixa eu virar para cá porque tá dando aqui. Oi, Olá, olá, tudo bem? tudo e você? Vamos para nosso último dia, entre aspas, como você falou, dessa semana de lives, mas depois tem mais. Depois a gente vai ver outras possibilidades aí. Sim, a gente já tem novidades aqui para a semana que vem, algumas Legal. surpresas. Hoje a gente colocou lá ah, na postagem, né? Como ontem a gente deu indicação de livros e as pessoas gostam dessas indicações, também pedir para as pessoas compartilharem conosco. Às vezes é um livro interessante que vocês estão lendo e que podem compartilhar e a gente compartilhar para outras pessoas. Então, a gente colocou lá nos stories, colocou no feed também. Então, quem quiser responder com um livro que está lendo no momento, ou um livro que acha assim que seja super importante para todo mundo, tipo aquela leitura obrigatória, comenta lá na nossa postagem ou coloca nos stories e marca a gente, que é para a gente divulgar e outras pessoas também poderem se deliciar dessa leitura que vocês estão fazendo. Exato. E eu não esqueci da postagem dos nossos livros de ontem. Já preparei também para colocar, mas vamos esperar um pouquinho ver, né, o que as pessoas vão colocar sobre os seus livros. E já preparei sobre os livros que nós mostramos ontem em relação à neurociência. Tá dando para me ouvir direitinho? Uhum. Tá, porque com fone fica melhor. E hoje o nosso tema, É autismo, transtorno do espectro do autismo, que eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu venho estudando, que as pessoas ficam muito curiosas, existem muitos curiosos nessa área, até porque parece que cada época, né, assim, no mundo, parece que alguma coisa entra na moda, em relação, até não só de roupa ou de sapato, ou de, enfim, mas também em relação aos transtornos. Se a gente for pensar 10 anos atrás, só se falava em TDAH. Todo mundo era TDAH, verdade. todos os alunos tinham TDAH, se mexia um pouco, ai, cuidado que é TDAH. E agora tudo é o autismo, então só pode ter autismo, aquela criança ali é autista. E então é importante sim a gente falar sobre esse tema, no sentido de esclarecer e para quando a gente se deparar com essa criança, não só entendê-la, mas respeitá-la ali nas suas características e não achar um monte de besteira, que é o que acontece muitas das vezes, né? A gente já caracteriza, já faz uma caricatura. Se você não quiser botar o fone, Mari, para ficar mais alto um pouquinho. Ué, Tá com não, fone? sem o fone, tô com fone. Tá. Sem o fone é que fica, e eu tô hoje com a Tá. máquina funcionando. Se eu tirar, vocês só vão ouvir a máquina de Não, lavar. não. É. Enfim, então, uma caricatura, né, dessa criança e fica rodeada de preconceitos, ou seja, muitas pessoas acham que o autista é aquela criança que não fala, que bate com a cabeça na parede, que é agressiva e não tem nada a ver, né? Aquilo pode ser, sim, algumas características de algumas crianças em alguns momentos, né? Que a criança seja assim o tempo todo também. Começo então? Começa a falar. E eu vou falar muito também sobre essa questão da família, do mediador um pouquinho. Começa a falar, por Tá bom, favor. tá bom. Então vamos lá. O que é o autismo? O autismo é um transtorno então do neurodesenvolvimento cujo assim, tanto a parte do diagnóstico como a parte de intervenção, ela veio se transformando muito de acordo com as últimas descobertas. E a gente teve uma alteração muito significativa no Manual de Transtornos, né, Mentais, que é o DSM, e na última versão, que é o DSM-5, que foi lançado em 2013, teve uma alteração significativa. Então, o autismo entrou nesses transtornos globais de desenvolvimento e ganhou um outro nome, que é transtorno do espectro do autismo, justamente porque os pesquisadores começaram a perceber
que nem toda criança com autismo tinha aquelas mesmas características. E englobou aquilo que antes era separado, que era o Asperger, o Asperger, enfim, cada um fala de uma forma, mas o Asperger, ele estava separado, ou seja, ou a criança tinha autismo ou tinha um Asperger. E não é mais assim. Todas estão dentro do transtorno do espectro do autismo, porque esses pesquisadores perceberam que existe é como se fosse uma linha. Ou seja, a criança tem o mesmo transtorno, só que ela pode ter graus diferentes desse transtorno. Desde um grau mais severo, que aí sim é uma criança que geralmente não vai falar, que por isso, né, por ter uma dificuldade muito acentuada na comunicação, ela pode ser sim, pode ter sim mais comportamentos agressivos, que você imagina, você não consegue falar, você não consegue se comunicar, você não consegue colocar aquilo que você gosta, não gosta, quer, não quer, a probabilidade de você agir com mais agressividade vai ser muito maior. Isso pode acontecer com qualquer um. Se colocarem a gente no meio da China agora e você não souber falar chinês e tiver acontecendo alguma coisa, você vai chamar atenção de alguma forma, seja gritando, seja puxando alguém, porque você quer mostrar, olha, eu preciso de ajuda. E a mesma coisa vai acontecer com essa criança. Até crianças que têm um grau bem mais leve, que vão passar desapercebidas por muitos olhares de pessoas que não conhecem muito profundamente o transtorno, porque vão ser crianças que vão se comunicar, vão ter interação social, vão ter ali um nível acadêmico dentro do esperado, só que se você for conviver mesmo com essa criança no dia a dia, você vai perceber que várias sutilezas da nossa interação social, essa criança vai ter dificuldade de lidar. Então vai ser aquela criança que vai levar tudo ao pé da letra, que vai se frustrar muito facilmente, muitas vezes porque não consegue fazer essa leitura do ambiente, né? Perceber se a pessoa está chateada, se a pessoa está enfadada com aquilo que você está falando, enfim. E ela vai ter várias complicações na questão da interação social, justamente porque é uma das características principais do transtorno do espectro do autismo. E aí eu até deixei aberto aqui para ler exatamente o que está escrito no DSM-5 sobre os 2 critérios de avaliação. Que aí depois, se quem quiser se aprofundar, só colocar autismo DSM-5 no Google que vai achar certinho o que é. Então ele fala nos déficits persistentes da comunicação social e da interação social. Ou seja, ó, comunicação social, e isso é muito importante, porque às vezes a criança tem fala, só que aquela fala é colálica, é uma fala que dentro de um discurso, dentro de uma conversa, de uma interação, você vê que o que ela está falando não tem nada a ver com aquele assunto, ela simplesmente está jogando as palavras, mas não tem essa intenção, exatamente, não tem essa intenção comunicativa. E o outro critério são os padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, podem ser aquelas estereotipias, que a gente também faz muito essa caricatura da criança que faz aquele flap com as mãos, quando está em situações, uma fala não funcional. Muito bem, não estou nem lendo aqui os comentários. Então vai ser essa criança que tem esses comportamentos estereotipados, é aquela criança que pega num brinquedo, por exemplo, e ao invés de ela olhar esse brinquedo como um todo, ou se for um avião, ela já fazer ou se for um carrinho, ela fazer vrum, 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 é uma criança que vai pegar e vai olhar a roda do carrinho, que vai olhar a asa do avião, ou seja, ela vai olhar aqueles detalhes e vai até a própria manipulação da criança em relação àquele objeto, você percebe que é diferente. E isso é importante falar porque o diagnóstico do autismo, ele pode ser feito nos 3 primeiros anos de vida, ou seja, desde que aquela criança ali é um bebezinho, ela já vai apresentando sinais. Agora, uma coisa importante, falei aqui a questão do diagnóstico, a gente fecha diretamente o diagnóstico dessa criança muito novinha? Muitas vezes não. Por quê? Ela ainda pode ser muito estimulada ali, se desenvolver, a gente perceber que, afinal, não era o autismo. Mas mais importante do que dizer se é isto ou não, é perceber o que aquela criança não faz de acordo com o que se espera para aquele desenvolvimento típico e começar a estimulação. E isso que a gente tem que quebrar esse tabu, né? O diagnóstico, a procura de um profissional, ela vai servir, ela deve servir para isso, é perceber. Poxa, eu percebo que o meu bebê chora muito, ele não se acalma com o meu colo, ele não pede pelo meu colo. Eu vejo que o meu filho, com 1 ano e pouco, ele já apontava, ou o mais velhinho já falava assim, já balbuciava, falava algumas primeiras palavras e tudo. E eu vejo que esse meu filho não faz. Ou seja, a gente vai estimular aquilo que ele ainda não está fazendo, que ele deveria fazer e não faz. Então, o diagnóstico em si, nessa primeira fase, não é a coisa mais importante. O mais importante é o pai correr e fazer as estimulações e as intervenções necessárias. Porque se ele tem ou não o autismo,
você pode ter certeza que vai ser totalmente diferente o desenvolvimento de uma criança que começou a estimulação precocemente com uma criança que não. Né? Aí a gente vê às vezes criança com 7 anos que os médicos sempre colocaram para frente dizendo que era muito pequeno, porque vivia com a avó, porque era dele mesmo ser assim, é porque ele não foi para a escola muito cedo, e aí a criança não é estimulada. E a gente tem uma criança com 7 anos que não fala, que não aponta, que não tem um brincar social, enfim, que não faz nenhuma dessas coisas. A gente ainda pode fazer intervenção? É óbvio, e vai. Agora, é muito mais fácil, seria muito mais rápido o desenvolvimento dela dentro ali do que a gente considera como típico, se a gente tivesse começado essa intervenção bem antes. Aí eu pensei em falar também da questão das causas, né? Ainda não se sabe exatamente, olha, é isto. Agora, os estudos comprovam, e eu até aproveitei para ver, e depois eu vou fazer aqui as sugestões de alguns vídeos da internet. Tem o Alisson Motra, que está até na tua pós, né, Alessandra? Exato. Ele é muito bom. A Alessandra conseguiu colocar aí, colocá-lo na pós de neurociência, porque ele é uma referência na área, e mais do que isso, ele também tem todo o estudo dele voltado para a questão do autismo, para a descoberta das causas. Será que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, para reverter? Então, quem quiser se aprofundar nessa área, vai no YouTube, que às vezes tem muitos textos, os mais avançados geralmente são em inglês. Nem todo mundo lê tão bem inglês. E ler esses termos todos da neurociência em inglês, vamos combinar, que é mais difícil. Então, às vezes, assistindo um vídeo, até fica mais fácil depois, se você quiser se aprofundar na leitura. Então, Alisson Motre... Tem vários vídeos no YouTube, esse doutor, né, Alisson Motre. Isso. E ele trabalha também com minicérebros, justamente para poder investigar essas causas, investigar tudo isso. Então, para nós foi, assim, um grande presente ter ele conosco na nossa pós de Neurociência e Educação do CBI. Muito bom mesmo. Eu vou todos até... os profissionais que estão conosco, claro. Sim, eu já até escrevi aqui para a gente lembrar, depois eu vou ver se alguma coisa na página dele, para ver se a gente posta também na nossa para divulgar para as pessoas. Enfim, então em relação à causa, o último estudo que eu vi que sair diz que a maior parte, né, das crianças com autismo nascem por uma questão hereditária, ou seja, ou do pai ou da mãe. Mas a origem, no fundo, disso tudo que a gente vê, então, é a parte genética. Ou seja, o que se falava lá atrás, em 1943, quando se começou a falar do autismo, né, quando o Kanner trouxe esse termo, que foi usado primeiro para pacientes esquizofrênicos adultos, depois ele pegou e chamou dessa síndrome autística, né, que aí começou a descrever comportamentos muito parecidos em crianças e tal, e começaram a culpar primeiro as mães, chamando de mães geladeiras, depois os próprios pais, depois associaram que os pais tinham algum problema, né, na questão da saúde mental, algum problema mental, e por isso não cuidavam tão bem dessa criança, essa criança desenvolvia o autismo, e a gente sabe que hoje em dia não é nada disso. Outra coisa que a gente tem que parar de pensar, e pelo amor de Deus mudar isso, vacina não causa autismo. Tá? Não causa, a gente tem que vacinar as pessoas. Várias doenças que a gente já tinha erradicado por conta da vacina estão voltando. Aí no Brasil, qual foi? É o sarampo? Foi o sarampo que voltou? Isso. Pois que voltou porque as pessoas não estão vacinando as crianças, porque acham que isso vai trazer. Não tem nenhuma comprovação mesmo, feito assim, estudos em larga escala que fale, realmente, essa vacina causa isso. No dia que tiver, a gente vai ter que repensar. Enquanto não tem, meu Deus, a gente parar de vacinar achando que isso vai impedir de outras coisas, a gente vai só escrever junto. Quando tu falou, a Tanise aqui falando, que também falou da questão das vacinas. Outra coisa, a questão da alimentação. Não tem comprovação científica que nenhum alimento cause autismo ou que nenhuma dieta alimentícia também vai reverter o caso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, quem tem filho com autismo ou quem atende crianças com autismo, sobre essa questão das intervenções. Né? Esse é outro assunto. Mas enfim, a gente podia ficar uma live toda só falando disso. Você ia ver as definições do DSM-5, que você já está com ele aberto. Eu li aqui, são essas duas, foi o que eu falei, os déficits persistentes e os padrões retidos. Mas eu ia falar mais uma coisa da causa. Um outro grupo que é muito pequeno de crianças com autismo,
cuja causa podem ser fatores ambientais. Eu estava lendo que a gente pensa assim, fatores ambientais, a gente pensa que é algo aqui externo, né? É a poluição, é a questão da comida, é a vacina. Não. Os fatores ambientais que podem ser linkados à causa do autismo são alguns medicamentos que a mulher pode tomar durante a gravidez ou antes, né? Se ela já fazia uso, um uso contínuo antes de ficar grávida, daí ficou grávida e isso pode vir a causar. Mas é assim, é um número muito pequenininho, então também não fiquem loucas, não vou tomar isso, por isso que a gente fala, né? Se não for ficar grávida por acidente, se for programar, ver muito bem, fazer o acompanhamento, ver o tipo de medicação que está tomando ou não e tal. Enfim, a Rafaela está falando aqui, penso que a alimentação até causa seletividade alimentar. Tem que tomar muito, muito cuidado com os tipos de intervenção. E as intervenções que são mais indicadas para a questão do transtorno do espectro do autismo são as intervenções de base comportamental, aí o ABA, o Denver, o PRT, que são todos de análise do comportamento, e tudo vai depender também em relação ao que a gente fala muito, isso a gente fala o tempo todo, da criança em relação a ela mesma, ou seja, o que ela precisa, quais são os maiores déficits da criança agora, é a linguagem, é a interação social, e essas demandas elas vão mudar de acordo com que a criança vai crescendo. Então a gente tem que sempre pensar na terapia também muito de acordo com a demanda do seu filho, do seu paciente naquele momento. O que ele precisa hoje que realmente vai mudar o dia a dia dele, né? E aí pensar nessa intervenção. Acho que eu fiz um resumão aqui, é muita coisa, mas acho que fiz um resumão. Uma coisa muito interessante também que apareceu nos estudos recentemente, na verdade não é tão recente assim, mas tem se usado muito, são as intervenções neuropsicológicas, né, com crianças com autismo. E aí muitas pessoas perguntam assim, mas todas as crianças que estão dentro do espectro autista podem passar por uma avaliação neuropsicológica? Tudo vai depender, como eu disse agora, do tipo, né, de como essa criança está dentro do espectro ali daquele momento. Porque o que vai ser avaliado nessas avaliações, né, na neuropsicologia? Essa questão cognitiva. Então, a gente sabe que em alguns casos tem um déficit cognitivo sim, tem comprometimento com as funções executivas, isso dentro do espectro, principalmente quando vem com comorbidades. Então, o neuropsicólogo ele vai não só, né, precisar avaliar quais são as testagens que ele vai usar, que aí não são todas, mas principalmente as que têm, como você disse, essa base comportamental. Quando a gente fala em terapia, né, em relação à psicologia, também com base na terapia cognitivo-comportamental. Então, por quê? Porque a gente trabalha muito essa questão do que leva aquele comportamento. O indivíduo ele precisa fazer parte do processo terapêutico. E isso a gente fala não só para crianças com autismo, mas a gente tem que lembrar que essas crianças crescem, eles vão se tornar adolescentes, tem adultos sendo diagnosticados com autismo agora depois de adultos. Não sei se Exatamente. Sim. Já chegou a pegar no consultório até, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, como você falou, quando se pensa em avaliar. Principalmente quando é criança, essa demora, né, nos estímulos, na estimulação, que como bem você falou também no início, a gente não sabe, né, se é o autismo ou não, mas se você já percebe que aquele comportamento, que algumas coisas que são esperadas para aquele neurodesenvolvimento infantil não estão, né, não está dentro do que a gente espera, dentro daquele comportamento, dentro daquela comunicação, de acordo com cada idade, então você já tem que começar a estimulação sim, independente de qualquer coisa que você pense de diagnóstico. Pode ser autismo, como pode não ser, como pode ser um outro comprometimento também, né? E uma outra coisa também, você vai dar continuidade, mas falar muito da questão da importância dessas famílias, da importância quando se percebe algo diferente, entre aspas, que não está indo de encontro com aquele desenvolvimento maturacional. Eu acho que a gente precisa falar muito desse acolhimento às famílias, né? A família, quando ela tem ali um acolhimento por parte dos terapeutas, uma devolutiva de qualidade, ela fica muito mais segura. Com porque ela vai certeza. saber que aquele processo não é só do terapeuta, não é só dentro de um consultório. Mas quando eu volto para casa, o que eu vou fazer? Eu falei muito disso com a Ana na live de terça-feira. Eu espero que ela tenha... A gente falou só sobre psicoeducação. Pois é. E às vezes a gente percebe que
dentro do próprio contexto familiar, dos parentes, por exemplo, né? Quando se pensa em algum diagnóstico, seja ele qual for, os pais, eles ficam muito sozinhos. Às vezes não tem Uhum. apoio dos próprios familiares, né? E eles se veem ali agora. O que eu vou fazer? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Então, quando nós falamos de neurociência, a gente deixou isso muito bem claro, que hoje, quando a gente sabe, entende como esse cérebro funciona, e isso para todos os tipos de pessoa, todos os tipos de transtorno, para todas as situações, a gente entende que o diagnóstico ele não é um ponto final. Ele é um ponto de partida para o início de um novo olhar frente àquela criança, que você vai tratar de forma individualizada, sim, mas também entendendo que ela tem habilidades, que ela tem possibilidades, né? Não é um ponto final, pronto, recebi o diagnóstico, não tem o que fazer. Pelo contrário, é começar a se reinventar frente àquele diagnóstico. Mas os pais precisam de muito apoio, de muito acolhimento, de muita informação verdadeira, informação de qualidade. Não dá para ficar buscando na internet, né, qualquer tipo de informação, senão a pessoa fica realmente sem saber o que fazer. Então, enquanto terapeutas, enquanto professores, por isso os professores precisam estar também sempre se capacitando, é necessário ter esse momento de uma palavra assertiva. Não, eu sei o que está acontecendo, vamos por esse caminho, vamos tentar juntos, né? Então, a escola Exatamente. também tem que estar muito aberta para isso. A criança ela não pode ser só uma matrícula, como vocês bem falaram ontem também, na sua live à noite, né, com a Ana. Ele precisa estar na escola, mas estar tendo um propósito para estar ali. Ele não pode estar ali sentado numa cadeira sem fazer nada. Então, por isso, mesmo o tema autismo, né, sendo um tema que a gente acha que é muito corriqueiro, todo mundo já sabe sobre isso. Não, não sabem ainda. Não sabem como fazer, por exemplo, um plano educacional individualizado. Que é o Nas tema de escolas hoje. isso é É o fundamental. tema de hoje da live com a Ana. Vai ser só o Exato. planejamento Então, eu queria falar educacional da individualizado. neuropsicologia porque é um campo que vem ganhando espaço também junto a essa questão do autismo. Mas por quê? Para entender como funciona essa questão cognitiva, como funciona essa questão executiva, que não vai ser igual, né, das crianças típicas, porém tem como você ir tratando ali de estratégias de intervenção próprias para aquela criança. Então, existem testagens que você pode fazer para você ver como está essa questão cognitiva no geral, seja linguagem, pensamento, raciocínio, né, memória, atenção. Isso é muito importante também, tá? Sim, agora é uma coisa que é importante a gente reforçar, e foi bom você ter iniciado esse assunto, é assim, por exemplo, o psicopedagogo pode trabalhar com uma criança com autismo, uma fonoaudióloga pode trabalhar com uma criança com autismo, uma terapeuta ocupacional, uma psicomotricista, enfim, né, um psicomotricista pode trabalhar com uma criança com autismo, um adolescente, um adulto. Pode, desde que, como você falou, ou seja, a neuropsicologia tem as ferramentas que podem auxiliar no entendimento melhor do funcionamento do cérebro dessa criança e para aí começar a intervir nas áreas mesmo onde ele precisa, ok. Só que esse profissional tem que ter uma formação para além disso. Eu falo Sim. muito isso na pós-graduação de psicopedagogia. Ah, mas a gente sai, a gente pode atender todas as crianças? Pode. Agora, você vai ter muito mais facilidade, muito mais sucesso nas suas intervenções se você conhecer muito bem esse transtorno. Eu, por exemplo, sou psicopedagoga, só que como a demanda da clínica, né, começou a aumentar em relação mais a crianças com autismo, e aquilo me despertava muita, me chamava atenção, me despertava curiosidade, eu falei, eu vou estudar mais e fiz a especialização só no autismo. Ou seja, não basta só você ter as ferramentas da fonoaudiologia, da psicologia. Se você Exatamente. quiser atender as crianças, por exemplo, com autismo, e isso vai também para o TDAH, isso vai para a síndrome de Down, isso vai para quem Para tem paralisia. deficiência intelectual, para tudo. Exatamente, exatamente. Para tudo, você precisa ter uma especialização por trás para conseguir entender dentro da tua área e dentro da tua metodologia de trabalho, dentro dos instrumentos que você tem de avaliação e de intervenção, como é que você vai fazer isso para criança com autismo, por exemplo. Porque senão você vai fazer a criança perder tempo, porque você não consegue, se você avaliar da mesma forma, não vai adiantar, não vai ter o resultado, e depois, se você não avalia bem,
os resultados, né, da avaliação são ruins, não são fiáveis, e você não consegue fazer uma intervenção de qualidade. Voltando nessa questão do diagnóstico, o que a gente também tem no DSM-5 são os níveis, né, que é o nível 1, 2 e 3, ou seja, depois de fazer um diagnóstico muito bem definido, e vale ressaltar que esse diagnóstico, para ele ser bem feito, é importante a união de vários profissionais aí, de um psiquiatra da infância, de um psicólogo também. Se essa criança já tiver procurado, por acaso, um psicólogo ou um psicopedagogo, ou seja, quanto mais profissionais Fonoaudiólogo conseguirem, também. fonoaudiólogos, conseguirem ter observado essa Terapeuta criança, ocupacional é muito importante nessa questão, sim, sim, né? em diferentes contextos, porque não basta só, não, assim, aqui na escola ele é de um jeito, mas em casa ele é de outro. Então tem que ver se, primeiro, os sinais, isso também para qualquer transtorno. Se os sinais começar, quanto tempo começaram esses sinais, né? E se for ver, mesmo quando o pai fala, não foi do nada, aí você conversa com o pai, ou você vai lá ver alguns vídeos antigos e tal, e você percebe que a criança já apresentava, assim, alguns sinais ali do autismo. Acho que foi a Tanise que falou isso comigo também, que viu uns vídeos assim antigos. A gente fala com tanta gente que esquece. Então, ver quando começaram os sinais, quais são os contextos onde ele se apresenta, e geralmente, né, quando é mesmo o autismo, vai se apresentar em todos, talvez alguns mais, outros menos, mas vai se apresentar em todos. E essa opinião de várias pessoas, para realmente conseguir perceber se a criança fecha ali as características do transtorno. E uma outra coisa que são esses níveis é perceber, né, fazendo esse diagnóstico, vai perceber se a criança está no nível 1, ou seja, precisa de alguma ajuda em alguns momentos desse dia. No nível 2, que a criança vai precisar de mais ajuda em mais momentos, ou o nível 3, que a criança realmente vai ser muito dependente dessa família e de outros profissionais, né, em vários aspectos do dia a dia. E é isso que a Lê falou de não só acolher os pais, eu acho que tem 3 momentos do diagnóstico. O primeiro é total acolhimento dos pais, sem julgamento, pegar mesmo esses pais no colo, porque eles não vão conseguir fazer nada com o filho deles, nada, nada, se antes você não ajudá-los a aceitar, a compreender e ver, como a Alê falou, que não é um ponto final, é uma vírgula para daqui para frente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer mesmo que os pais entendam o que é o autismo e depois o que fazer. Pais, olha, calma, o que a gente pode fazer? A gente faz assim, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, tal, tal, tal. Depois que o pai foi acolhido, entendeu muito bem do transtorno e qual a intervenção que pode ser feita naquele momento, é o terceiro passo, que é envolver esse pai na intervenção. Porque de nada vai adiantar a criança passar 40 horas semanais em terapia, porque tem muitas crianças que passam, e às vezes algumas que precisam por um determinado tempo para correr atrás de desenvolver essas habilidades todas. Se o pai não souber, como você mesmo disse, quando essa criança chegar em casa, se desorganizar, começar a gritar, ou bater a cabeça na parede, ou agir com agressividade, ou chorar, ou se frustrar, se ele não tiver as estratégias que foram trabalhadas na clínica, de nada vai adiantar. A criança não vai generalizar esse comportamento. Então, são esses 3 passos, para mim, que são fundamentais. E isso não é só para o autismo, não. É para qualquer transtorno. Exato. E até quando a Ivanise colocou aqui, né? Quando a família não aceita a opinião da escola, do professor, da criança, enfim. É o que eu costumo falar, né? Depois que você entende, né, o que está acontecendo, e essa criança, né, ela está numa escola, essa escola também precisa entender todos esses critérios, todas essas questões, para poder intervir de forma mais assertiva. Pai, escola e terapeuta não são adversários. Eu falo isso sempre. Precisam ser parceiros. Então, nesse momento, precisa existir uma parceria em benefício dessa criança. Senão, você não Uhum. consegue ver essa evolução. É uma evolução gradativa? Sim, mas são nos pequenos detalhes que, para nós que estamos de fora, né, pessoas que talvez não entendam, eu digo nós, né, todos que estão ali fora desse contexto, possa pensar que são evoluções pequenas, que está demorando muito. Não, tudo precisa ser visto como pontos grandes de vitória para essa criança, para essa família. Então, no momento que você tem ali terapeutas, escola, né, educadores e pais em comum acordo, a fala vai ser uma só. Então, a Exatamente. criança pode ter o transtorno que ela tiver. O que a gente precisa entender é o seguinte:
Nosso cérebro ele vai lidar com comandos. Então, se na terapia, se no processo terapêutico, né, se em casa, se na escola, a fala é uma só, automaticamente esse comportamento tende a ir melhorando de forma assertiva para o que todos estão pedindo. Então, o que não pode acontecer, por exemplo, no processo terapêutico acontece uma coisa, em casa não acontece nada ou acontece outra, na escola uma outra totalmente diferente. A gente precisa entender que Isso vai piorar o comportamento da criança. Pois é, dentro dessa questão comportamental, dessa questão da comunicação, isso vai começar a ter ali os bloqueios, né? Ela não vai conseguir evoluir em sua totalidade, até porque a gente precisa entender que as pessoas precisam ser as mesmas em todos os lugares. O que vai mudar são os papéis sociais. E é isso que começa a ser trabalhado também, né? Por isso, a gente dá essa importância à questão comportamental, né? Eu estou falando isso porque eu já vi processos terapêuticos, na psicologia tem muito isso, outras abordagens, e que o pai, por achar que para ele é muito bom, para a criança vai ser também. Um exemplo é a psicanálise, Gestalt, seja ela qual for. Para o adulto pode surtir um outro efeito? Sim, claro, dependendo da situação. Mas para a criança que tem algum tipo de comprometimento, né? Para o adulto que tem algum comprometimento, como depressão, ansiedade, transtornos mentais, a melhor terapia é a cognitivo-comportamental. E daí vem as questões que você falou também para as crianças com autismo do ABA, né? E essas outras coisas que a gente precisa ter a certeza do que está fazendo. Como você disse, não basta ser psicopedagogo e achar que você vai atender todos da mesma forma, né? Iguais, não. Para o autismo, você precisa ter ali muito mais informações, muito mais prática assertiva, porque se você achar que vai usar da mesma coisa para todos, você não vai conseguir evoluir com essa criança. Ela vai estar perdendo um tempo ali. Exatamente. A Tanice falou uma coisa aqui que eu acho que eu falei ontem. Não sei se foi, eu já não lembro. É muita live na minha cabeça, estou perdida. Mas ela falou que os terapeutas, né, que faziam esse envolvimento, essa psicoeducação dos pais, ou seja, colocar. Porque, para mim, o terapeuta bom é aquele que se sente super à vontade, tranquilo e que faz parte da intervenção, colocar os pais dentro da sala do consultório, abrir, né, as portas desse consultório para os pais, deixar muito claro quais são os objetivos que tem com essa criança, não só os objetivos, mas o que eu quero trabalhar e como eu estou trabalhando. É claro que várias das intervenções que você vai usar com a criança são de cunho terapêutico e vão ser usadas só dentro da terapia. Agora, várias outras estratégias que você faz e tem mesmo que fazer, que são estratégias específicas para serem usadas tanto pelos pais quanto pelos professores na escola. E aí a Tanise levantou aqui essa importância. Os terapeutas que já vêm trabalhando assim, e a Rafaela aqui também falou desse papel fundamental, hoje, nessa época de quarentena, conseguem fazer uma videochamada, dependendo da criança, até consegue fazer a terapia ali com a criança, ou consegue passar as instruções para os pais e os pais colocarem em prática. Mas por quê? São pais que já estão habituados nessa relação terapêutica com o terapeuta do filho, já estão habituados a manejar ali os comportamentos, a fazer algumas estimulações, porque já fizeram no consultório com o terapeuta, do que agora começar do zero. Imagina aquele terapeuta que fecha a porta da sala e sai e fala, tá tudo bem, olha, toma, criança, foi ótimo, hoje a sessão e acabou, não fala mais. Mas o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo aqui as coisas da terapia, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Pode então, esse profissional... em breve a gente dá um retorno, e esse em breve nunca chega, né? E aí, esses profissionais hoje, que vão tentar atender online, vão perceber que não vai ter o mesmo efeito, porque o pai não está acostumado a ter esse tipo de relação com o terapeuta e muito menos agir assim, ou seja, conseguir agora desenvolver essas habilidades na criança. Por quê? Porque o terapeuta nunca fez isso. E quando a gente fala de crianças com autismo ou crianças que precisem ser estimuladas constantemente com estímulos certos, estímulos assertivos, a gente precisa envolver esses pais. E a mesma coisa a escola, porque aí o terapeuta também, que mantém um contato assíduo com a escola, dizendo, olha, agora a gente aqui trabalhou na clínica, algumas habilidades, né, algumas ferramentas para ele lançar a mão quando ele começa a se desorganizar. E fala isso para o professor, porque aí,
A criança se organiza geralmente na escola, ela não se organiza no consultório, que é todo bonitinho, com os brinquedos, com os estímulos, tudo bem estruturado e preparado para recebê-la. Ela vai se estruturar na sala de aula, que tem um monte de aluno, que o professor, né, tá sempre ali trocando atividade, não sei o que, não sei o que lá. É ali que ela vai se organizar e é Barulho é muito maior para alguns, né? aquele professor que precisa saber as ferramentas. Se você não passa para ele, não adiantou nada você ter trabalhado isso com a criança. E você vai ver que a evolução, ela vai demorar, vai ser muito mais lenta do que aquele terapeuta que chama o pai, que chama o professor, que envolve todo mundo nessa terapia e, como você mesmo disse, são parceiros e todo mundo fala a mesma língua. Aí a criança percebe assim, não é possível. Todas as vezes que eu faço isso, pode ser meu professor, pode ser meu pai, pode ser meu terapeuta, eles agem da mesma forma. Exatamente. Talvez eu que tenha que ali agir de uma forma diferente, porque eu já vi que gritar, fazer birra, não adianta. Ou se sentir confortável até quando acontece, quando tem alguma desorganização, porque ele se sente seguro, ele sabe que na escola também vão agir da mesma forma como agem em casa ou como agem aí nesse consultório. A gente tem que pensar em todos esses aspectos. É super importante esse envolvimento. E quando a gente pensa, né, nas práticas escolares, que você vai falar também hoje à noite, né, depois você até fala dessa sua live, que vai ser muito importante para as pessoas Não, verem. vai ser sobre o PEI, sobre o PEI. Vai ser sobre o PEI, dessa questão do planejamento educacional individualizado. E o nome já diz, né, individualizado. Muitas vezes o que a gente tem visto ainda nas escolas é como se você preparasse um PEI para o autismo, um PEI para o TDAH, um PEI para quem tem dislexia, e aquele PEI é individualizado, porque está falando de um transtorno, eles pensam, né, dessa forma. E aí eu vou usar para todas as crianças que me apresentam características ou já o laudo com autismo, com dislexia, com TDAH. Não, não é assim, né? E aí você está só formalizando algo de acordo com o nível, né, o jeito do transtorno. Então, tem TDAH, para todas as crianças com TDAH, eu vou usar o mesmo planejamento educacional individualizado. Só que a gente tem que entender o seguinte, crianças com autismo, né? Você pode ter duas crianças que sejam até irmãs, né, que sejam gêmeos. Eu tenho casos de amigas que têm filhos gêmeos com autismo, né, vão ser diferentes. Nenhum Uhum. autista vai ser igual ao outro, porque aí não entra só a questão do transtorno. E aí, se eu estiver errada, você me corrige. Entra a questão também entram outras questões que são contextos, de como cada um percebe aquelas sensações, como cada um tem a sua percepção de mundo, como cada um foi estimulado. Entram várias questões, que não basta É só bater o martelo individualidade. e dizer que é um diagnóstico. Por isso, o material adaptado também, não só o PEI, mas o material adaptado, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes dentro do consultório mesmo, né, a pessoa monta o material adaptado para atender aquele paciente que vem com um certo transtorno, né? Seja ele o autismo, como a gente está falando agora, ou outro. E aquele material não significa que ele vai dar certo para uma outra criança que tem autismo também. Então, por isso o nome é adaptado. Eu vou sempre readaptando, reorganizando, né, modificando de acordo com o meu paciente Com ou a com o meu aluno. E necessidade do até para paciente. aquele aluno, até para aquele paciente, no decorrer de um prazo, seja de um mês, 2 meses, aquele material também vai precisar mudar, porque ele está em constante transformação. Esse cérebro está em constante transformação, né? Então, assim, Exatamente. se não for isso, você até me corrige. Mas o que a gente tem trabalhado muito é nesse sentido, de mostrar que o material adaptado, ele precisa ser adaptado realmente a cada pessoa e para aquela pessoa em si. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas, por exemplo, eu não posso manter um PEI por um ano, por 6 meses. Ele precisa também ser visto, né? Dar um novo significado para ele de acordo com a evolução dessa criança. Exatamente. O que acontece é assim, pensando na inclusão da criança com autismo, né? Ok. Está na lei, qualquer criança, independente de laudo diagnóstico, dificuldade, tem que ser matriculada, ela tem o direito de ser matriculada na escola regular, seja ela pública ou privada. Ok, isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque até um tempo atrás nem isso tinha. E aí, o que acontece? Tudo bem, eles chegaram na escola e como é que faz agora para adaptar e para incluir essa criança, né? O plano de ensino individualizado, ele vem como uma resposta, só que ele sozinho não consegue fazer muita coisa. Menina, uma pergunta, quanto tempo vocês acham que deve dar à escola para ela fazer o PEI? Porque a escola precisa conhecer a criança, né? Ô, Tanise, vou tentar responder, mas de qualquer forma, eu já deixo aqui que hoje na live mais tarde a gente vai falar só sobre o PEI.
tá? E aí, então, esse PEI sozinho não vai adiantar. Ele é importantíssimo, ele tem que existir e ele vai ser, como a gente fala, igual o diagnóstico, ele vai ser o ponto de partida para a gente saber o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, né? Para que essa criança consiga aprender, interagir, ou seja, viver bem na escola. Agora, se ele só for, ele pode estar lindo, maravilhoso, que isso é raríssimo encontrar em qualquer escola, como você mesmo já falou, e você foi até além, um PEI para cada transtorno. Geralmente é um PEI mesmo para qualquer criança que foi incluída. E aí ele pode estar lindo ali e ficar na gaveta, né? Ou ter sido feito só pela coordenação, pela equipe pedagógica, pelo professor de educação especial, ou pelo coordenador, ou até, enfim, por alguma outra pessoa que o professor nem ficou sabendo, não participou do processo. Você acha que ele vai conseguir aplicar isso na prática? Não vai. Então, é um documento seríssimo. Tanise, para ele ser preparado, não é só conhecer a criança, né? Logo quando essa criança, imagina, a criança entrou na escola, é importante que ou o coordenador, ou se a escola tiver uma equipe de educação especial, que aí são raríssimas, né, as escolas, mas enfim, tem uma pessoa que entra em contato com todos os terapeutas dessa criança, se essa criança faz terapia, muitas reuniões com a família e ir construindo. É claro que não vai ser a criança entrou na escola, 2 semanas depois esse PEI vai estar pronto, não vai estar. Porque também é necessário fazer uma avaliação pedagógica, ou seja, ver quais são as habilidades que aquela criança já conquistou e o que a gente vai colocar de meta a curto, médio e longo prazo. E quais são os recursos que a gente vai usar. Ou seja, quanto mais pessoas participarem dessa construção desse PEI, coordenação, professores, os pais também vão poder contribuir com estratégias, os terapeutas vão contribuir com estratégias, mas quem faz é a escola. E aí, feito esse plano, pensado, quais são os pontos de partida? Ou seja, essa criança já sabe reconhecer as letras e escrever algumas palavrinhas. Então, agora a gente quer que ela faça frases, depois escreva textos, depois escreva textos mais longos. Então, seria por aí objetivos de curto, médio e longo prazo. Quais são os recursos que a gente vai usar? Ah, essa criança vai usar o tablet, ela precisa de uma mediação, ela precisa disso, disso, daquilo. Em quanto tempo, como a Lê falou, a gente vai reavaliar? Mensalmente? Né, se for uma criança mais severa, não, de 2 em 2 meses a gente vai avaliar, e aí nessa avaliação a gente vai ver o que a criança conseguiu conquistar, se aqueles recursos ainda precisam ser usados, ou se ela já consegue não precisar mais desse recurso, ou seja, agir de forma mais autônoma, não precisa, por exemplo, mais do tablet, não precisa de um outro material, porque ela já consegue, e se tem algum recurso que poxa, a gente usou, mas nem tá dando certo. Não vale a pena, ela se desorganiza, ela não gosta desse material, não faz com que ela consiga aprender melhor, então a gente tira esse material. Ou seja, essa avaliação tem que ser constante mesmo, né? Para ver não só as estratégias, mas o que aquela criança já conseguiu conquistar, o que não conseguiu, se vão mudar os recursos, ou seja, tentar olhar tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Estão vindo muitas perguntas e eu vou fazer aqui a propaganda, aqui, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo. Sobre esse plano, a gente vai falar. Em que isso? Fala aqui. Eu vou escrever aqui, vai ser vai ser no Instagram da Ana P. Barreto. Eu estou escrevendo aqui. Mas a gente vai falar hoje só sobre o plano de ensino individualizado. Então, eu vou tentar depois até anotar as dúvidas que vocês colocaram. Eu vou anotar para a gente tentar também falar mais tarde. Ela também está cheia de dúvida anotada. Oi? Barreto dela tem o E? Ih, tem. Tá, só para as pessoas... Não, vou escrever aqui de novo, que senão depois confunde. Mas está lá no meu... Tá lá no meu... Tá no meu Insta. Tá no meu Instagram, tá lá nos stories do meu Instagram. Então, a gente vai falar só sobre isso. Enfim, então, em pensar na inclusão dessa criança, é pensar não só, a gente tem que pensar em alguns pontos, né? A parte da legislação, a gente tem que entender bem a parte da legislação. A gente, primeiro, entender quem é essa criança. Depois, a legislação que ampara essa criança. Porque o Brasil é um dos poucos países, por exemplo, aqui no Portugal, não existe uma legislação específica para criança com autismo. Existe uma legislação específica para educação inclusiva, né? E até tem vários projetos de lei que vão, enfim, para tentar ter uma legislação específica para essas crianças, mas não tem. Ok. Então, pensar nessa criança, pensar na legislação e depois pensar em que tipo de acomodações, que currículo, qual é o formato de ensino, que metodologias são mais
que são mais fáceis para que essa criança atinja as aprendizagens. E por isso, como vem muita dúvida disso, eu e a Alessandra, a gente está coordenando uma pós no CBI que é só sobre autismo, dois pontos, práticas escolares. E vai ser esse tema. E a gente vai falar dessas três coisas que eu falei, quer dizer, e mais, né, Alessandra? Então a gente vai falar sobre o que é o autismo, a gente vai falar qual é a legislação que ampara o autismo, o autismo em todas as suas partes, a questão da linguagem, né, da interação, né? A gente vai falar sobre adaptações, acomodações, alfabetização. Vai ser uma pós só sobre essas questões. E não vamos ser só nós duas, a gente reuniu outros profissionais da área, né? Cada um na sua área, para falar muito bem sobre o que é e como é. Então tá muito bacana. E é a primeira pós que eu e a Alessandra, a gente fica sempre junto, mas é a primeira pós do CBI que a gente está em coordenação conjunta. Porque você coordena outras, né? Com outros Sim, profissionais, eu também coordeno outras. E nessa sim. nós vamos estar juntas É a coordenando e primeira. chamamos profissionais de excelência. Eu podia falar um pouquinho só dos profissionais que estão com a gente. Olha, pera que eu não quero esquecer de ninguém. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui e até mostro a página. Eu ia fazer isso e eu, pronto, esqueci. Mas quem tá, né? Somos eu, você, como coordenadoras e também como facilitadoras da pós. Tá a Emanuele Freitas, que é uma pessoa super militante assim, né, na área do autismo, tem livros, é uma O profissional livro dela pra assim. gente mostrar, de mediação escolar. Ah, então vai mostrando ali enquanto Tá. eu Então, olha só, coloco enquanto aqui. você abre aí, e a nossa. E também por que que a gente pensou nisso, né? Porque a gente percebe muito as pessoas Ali a gente só falando. não tem. São 15 para as Não, tá. 6. A A gente gente. percebe Para que as as 6, pessoas para as falam do 3. autismo, né? Tem essa preocupação terapêutica com as famílias, mas ainda não tinha reunido isso tudo numa pós falando das práticas escolares. E isso é de extrema importância, né? E o que mais a gente tem recebido é alunos, né, que são diagnosticados ou que não são diagnosticados e precisam desse olhar diferenciado. Então, por isso essa questão dessa pós. Tá aberto aí não, né? Vou falar do livro Já, então. já tá. Tá? Então Peraí. mostra. Prefiro que você mostre. Tá. Aqui. Então, quando vocês entrarem aqui, calma aí. Eu tentei corrigir aqui o áudio. Tá muito baixo para você? Não, para mim tá bom, mas eu tô com fone, né? Mas Ah, para tá. mim tá ótimo. Então, quando vocês entrarem aqui no site na página do CBI, vocês vão encontrar tudo em relação a turma vai começar no dia 4 de maio. Ainda dá tempo de se inscrever, mas tem que lembrar que vai acabar as bolsas do CBI Solidário, né? Então, por Exato. mais que o curso comece em maio, é mais bacana a gente se inscrever agora para poder pegar essa promoção, porque aí após sai por 48,64 por mês, Eu durante tentei 2 anos não corrigir. muda. Então aqui a gente vai ter eu, né, como eu falei, a professora Alessandra, a gente vai ter o doutor Gustavo Teixeira, a gente vai ter o professor Fabrício Cardoso, que fala da parte motora, assim, é ele, é o cara. Lucelmo Lacerda falando da intervenção precoce, a professora Débora Queixa falando de saúde mental na escola, a Emanuele Freitas, que eu falei para vocês, estou mostrando a fotinha que fica mais fácil. E a gente também vai ter, que ainda não está aqui, ai, estou tentando mudar minha tela, que ainda não está aqui, mas a gente vai ter também a Tanise, que está aqui acompanhando a gente Que é fono, que vai com falar dessa algumas parte. aulas, que a Fone vai falar da parte dessa linguagem, desenvolvimento da linguagem, os pré-requisitos, vai ter tudo. Ela ainda não está aqui no site, mas ela está aqui sempre acompanhando a gente faz muitas postagens, muitas parcerias juntas, e ela também vai ser professora dessa pós, então vai ser bem, bem, bem legal. Mas então, Ale, olha, mostra seus livros que eu também quero mostrar o meu. A gente tem Tá. 12 minutinhos. Só para mostrar rapidinho, porque a gente fala muito dessa questão da mediação escolar, né? E esse livro aqui, eu acho que ele contempla muito bem, além de vir com quadrinhos, esses quadrinhos que você adora, né? Esses Uhum, quadrinhos uhum. assim, com o que o mediador faz. E é importante que os pais saibam também, até para saber conduzir essa questão do mediador, né? Que o mediador não vai ser uma babá. Ele precisa fazer um trabalho realmente de mediação. Então, esse livro aqui, ó, Mediador Escolar, de Emanuele Freitas, tá? Uhum, que é professora. Maravilhoso, maravilhoso. Fala sobre o planejamento curricular, sobre o que é a mediação, mostra vários quadros do mediador, o que, que o mediador tem que fazer, né? Uhum, Tem um aqui que fala das múltiplas faces da inclusão, tá? Então serve para vários tipos de casos, não só do autismo, mas ele aborda bastante o autismo também.
tá? Tem um aqui que eu gosto muito, que ele fala: minha escola recebeu alunos para inclusão. O que que eu faço agora? Uhum, Né? Do Geraldo Peçanha. Excelente também. Esse aqui, autismo, o que precisamos saber. uhum. Ele vem detalhando cada estratégia. E você vai mostrar o do Gustavo, que está aí? Eu estou com ele Não, aqui. não, pode mostrar, pode Tá. mostrar. Já tá Manual do aí, pode mostrar. Autismo, tá? Que é um guia para os pais, Pais, para a educadores, sim. escola. E ele é bem, tá vendo? Ele é rápido a leitura e ao mesmo tempo ele é bem objetivo, bem claro, é de psicoeducação mesmo. E um Uhum, outro uhum. aqui que eu trouxe, que é da Márcia Pleches, né? Que eu Plet, fiz sim. Plet. Eu fiz um Maravilhosa. e-book com ela que é Estratégias Educacionais Diferenciadas. Tá? E ela trabalha muito com isso. Então, quem procurar Acabei esse de nome, indicar essa leitura para uma das aulas da pós, esse nome é muito importante dentro da questão da da educação inclusão. Ela e especial a inclusiva. Rosana Glatt, Isso, que é da UERJ. tá? Aliás, quem quiser saber mais sobre inclusão no ensino superior, vai na Márcia Denise Plett. Ela, quem quiser também segue ela no Face, ela está sempre postando algum Sim, texto ou alguma inovação em relação a isso. E é ela que está liderando a questão da inclusão no ensino superior na universidade. A universidade que fica em São Gonçalo. Não é a Federal Fluminense, porque essa é a UF, que é em Niterói, mas tem um campus em São Gonçalo. E aí lá ela lidera, é pioneira na inclusão, né, de pessoas com deficiência no ensino superior. Ela faz um trabalho muito legal. E sabe o que ela fala? A resistência maior é dos professores. sim, infelizmente. Então, a Infelizmente. gente vai colocar também essas referências, tá? Essa semana a gente vai colocar todas essas referências para vocês lá Ó, as pessoas estão cobrando a compartilhando. gente. Ontem eu pus a de psicopedagogia, hoje eu vou entrar de neurociência, depois a gente coloca. Ah, Isso, eu vou a de escrever inclusão. aqui. Peraí, ó. Márcia Denise. Olha, eu me confundo. É Plet. Ó, Acho que é assim. Vê se eu escrevi certo, Ale. O Plet. Não, faltou um S. Pleschh. P-L-E-E-S-C-H. Tá? Tá. Aí os livros que eu separei já me disseram que esse livro não encontraram no Brasil. Mas depois eu tento, enfim, pelo menos algum capítulo que eu acho mais interessante, que é esse aqui, Neuropsicologia. Olha aí a neuropsicologia, Olha o Lê, que eu falei, do viu? autismo na criança. E foi super importante ler esse livro para mim, para entender especificamente do funcionamento do cérebro, porque ele fala do desenvolvimento típico e depois como é que acontece no caso do autismo. Um Sim. segundo livro é esse aqui também, Qual é a da Ana editora dele? Saldanha. Depois, pela editora, a gente deve conseguir Ah, é saber. porque é uma editora daqui. Aí eu não sei, Hum, ó, aqui as editoras. certo. Só que tem alguns livros que depois colocam as editoras fazem, quer dizer, pegam o livro, né, e fazem em outra editora. Então, pode ser que ache pelo nome, mas outra editora. Esse outro aqui também é bem bacana, O Jogo nas Crianças Autistas, e aí ela vai dando aqui várias dicas sobre o jogo. Primeiro ela fala, que conceitua muito bem o que é o autismo, fala de todas as áreas, área comportamental, área da comunicação, e depois ela vai falando desse jogo. E o último, que é um dos mais recentes aqui em relação ao autismo, é esse, Guia Esse eu tenho por Essencial aqui, arte média. para a compreensão. Sim, eu comprei aí, porque a Arte Média aqui, meu amor, é caríssimo. Se aí um livro é R$ 90, R$ 100 da Arte Média, que a gente acha caro, aqui é 90 euros. Então, quando eu vou para o Brasil, eu compro logo tudo. Que é esse aqui, que é muito bom. E quem não conseguir ou não puder comprar o livro agora, coloca esses nomes aqui, vai lá na internet, coloca o nome desse livro, pega os autores, porque geralmente eles têm artigos. Então, às vezes, lê um Sim, artigo antes de comprar o livro, porque a gente sabe, vocês viram toda a minha bagunça, porque a gente sabe que às vezes não dá para comprar todos, né? Então a gente faz isso. Enfim, o tema dá pano para manga, né, Ali? Dá para a gente falar só sobre exato. causas, só sobre características, só sobre intervenções na escola, só sobre intervenções na quarentena, mas, enfim, Nós a gente temos não muitas tem tempo. postagens já na nossa página do Compartilhando Tem Ideias de postagem autismo, desse tá? livro e Isso. de outros. Tem postagem desse livro e de outros. Alguns recados. Então, hoje, às 6 da tarde aí do Brasil,
né? Eu vou estar com a Ana P. Barreto, como eu coloquei aí, Ana Paula Barreto, como eu coloquei aí para vocês, fazendo uma live só sobre o plano de ensino individualizado, então vai ser bem bacana. E ela consegue gravar as lives, a gente ainda não conseguiu aqui, mas vai conseguir também. Então depois pode ser que vá para o YouTube, mas vai ficar 24 horas. O outro pedido que eu faço para vocês sempre tem, quando vocês estão assistindo a live, tem aquela setinha. Igual a gente faz com as postagens, a gente pode fazer com a live e passar, encaminhar essa live para outros amigos que vocês acham que essa live pode ser interessante. E é isso. E quem quiser saber mais sobre o curso, mais detalhes, vai lá na página do CBI e não percam, porque hoje é dia 26. O Gustavo até liberou um pouco mais de vagas, mas elas são distribuídas por todos os cursos. Então, quem ficou interessado ou acha que algum conhecido de vocês possa se interessar em saber como é que faz a inclusão dessa criança com autismo, o que faz com essa criança dentro da escola, corre lá e faz a inscrição. Vai ser ótimo ter vocês conosco. E é isso. Então, pessoal, também quero agradecer a participação de todos, né? Dizer que essa live vai ficar, então, gravada 24 horas, então convide seus amigos para que possam assistir. E fiquem sempre de olho nas nossas postagens do Compartilhando Ideias, tanto no Instagram como pelo Facebook, que sempre a gente está colocando novidades lá. Em abril nós teremos umas novidades, né, Mariana? Sim, abril que já é semana que a vem. gente vai deixar para falar mesmo quando começar o mês. E continuem acompanhando. E eu quero agradecer porque vocês estando aqui, a gente sabe que esse conhecimento, né, tudo que a gente foi passando, dividindo com vocês, isso vai ser compartilhado também de alguma forma. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Exatamente. Obrigada, Lei. Depois da maratona da semana passada, a maratona essa semana. Para a próxima semana a gente tem novidades maravilhosas. Quem sabe a Lei falando só sobre funções executivas, que a gente está, olha, esperando. Até eu vou assistir, eu vou ser a primeira a estar lá nessa live. E assim, imagina que vocês têm algumas sugestões de temas. Mandem temas para a gente pelo inbox. Compartilhem as dúvidas de vocês. A gente tenta responder assim, quase que na hora. Quando não consegue, responde 2 minutos depois. Então, mandem temas que vocês queiram que a gente fale por aqui. E como a Alessandra disse, 1º de abril, já é semana que vem, 1º de abril? Né, Alessandra? É quarta-feira. Então, olha, atenção que a gente vai ter uma novidade muito, muito, muito bacana e maravilhosa que a gente vai dividir com vocês. Acho que vai ser bom para todo mundo vai gostar. Então, fiquem atentos, continuem compartilhando conosco e o que vocês precisarem de ajuda. Se a gente não conseguir, a gente vai pedir ajuda para outro coleguinha, mas que vai conseguir te ajudar. Então, não hesitem em estar sempre compartilhando com a gente tudo, informação, dúvidas, questões, coisas boas. Coisas não tão boas. É assim, a gente está aqui para isso, né, Alessandra? Está crescendo, né? Exatamente. Então, Muitos beijos. Acompanhando, porque tem lives que vão acontecer pelo Compartilhando Ideias, tem lives que vai acontecer pelo meu Instagram pessoal e lives que vão acontecer pelo Instagram pessoal da Mariana. Mas sempre a gente vai estar postando ali as datas e os horários no Compartilhando Ideias. Tá bom, pessoal? Isso aí. Beijo sim. grande para vocês. Uma boa tarde. Beijos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho.